E aí, povo de Deus? Bom dia, tá tudo certo com vocês aí? Quem tá acordado? Hã? Virando sábado pra domingo, cara, só se o cara trabalhar na. Vou gostar a porta aqui. Só se o cara trabalhar de vigilante noturno, né? Pra tá acordado a hora dessa. Eu acho que além de mim e de algum vigilante noturno que talvez tá até dormindo, deve estar o Bruno Colombo acordado fazendo pão e outros padeiros por aí, né? E alguns crentes verdadeiros e sinceros que é hora de madrugada. Gente, eu tô até sem voz, olha pra você ver. Fala demais, né? Graças a Deus. Realmente eu falo demais. Mas eu falo das coisas do Senhor. Tem gente que se incomoda, eu não tô dando bola com isso. O meu negócio é anunciar o Evangelho. Ontem eu tive o privilégio de ir na casa do irmão em Cristo, um casal, na verdade. Casal maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Chama Cristiano também, cara. Cristiano de verdade. Tem gente que chama os cantores de Deus de levita. O levita, na verdade, não é cantor, viu? Eu preciso dizer isso para vocês. Levita não é sinônimo de ser cantor. Pode ser que o levita também cante? Pode, mas não é um sinônimo de cantor. O levita, né? A Maurinha tá acordada a hora dessa. Beijo, Maurinha, no seu coração. O levita, na verdade, querido, é aquele que serve a Deus com a sua vida. E ele era um ajudante, um assistente do sacerdote. Então, por exemplo, talvez o meu filho Arão pode ser um levita, porque ele é um assistente meu, me ajuda já, né? E aprende comigo. Você sabia que o Arão vai fazer 8 anos de idade agora, em setembro? Perdão, a Bia faz agora em agosto. 4 aninhos, o Arão faz agora em setembro, 8 anos. E eu e o Arão estuda junto as escrituras sagradas. Eu ensino para o Arão Apocalipse. Tem gente da idade de 60 anos que tem medo de estudar o Apocalipse. O meu filho, com a idade de 8, estuda o Apocalipse comigo. Ele também fica meio assustado. Lá tem umas figuras estranhas, né? O Apocalipse tem umas figuras estranhas. Lá tem umas imagens, né, de uns animais que não tem na Terra. Tem alguma semelhança, mas assim, o que a Bíblia me ensina? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar e ele jamais se desviará dele. Então, a minha obrigação, minha responsabilidade como pai é instruir ele no caminho da palavra verdadeira. Existe palavra falsa? Existe. Que a palavra de Deus diz que existe os falsos profetas, existe os homens que enganavam o povo de Deus. Se você quiser saber de homens que enganavam o povo de Deus dentro da igreja, leia Apocalipse, por sinal. Deixa eu ver se é Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, quer ver? A partir do capítulo 2 eu tenho certeza, mas eu vou te falar até onde. Se você começar a ler Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 inteiro, isso. Se você ler Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 inteiro, você vai ver Deus, na verdade é a figura de Cristo, falando com João no céu, porque João foi arrebatado ao céu, a respeito de 7 igrejas. São as 7 igrejas da Ásia. E quando João escreve sobre as igrejas da Ásia, como eu já disse, elas são reprovadas. 6 delas são reprovadas. Uma praticamente passa direto sem filtro, e uma outra meia boca, mas a maioria é reprovada. Sabe por quê? Porque a igreja ela está infestada, essa que é a verdade. A igreja daquele período, e desse período ela está infestada de gente maligna lá dentro. Porque a igreja é lugar de gente maligna, né? Mas a esperança do Senhor, não é a esperança do Senhor, porque Deus não precisa ter esperança no homem, né? Deus é Deus, ele é completo. Mas assim, a expectativa de Deus em nós é que esse povo maligno que está na igreja se converta ao coração. Como está escrito no final do Antigo Testamento, no último livro, o livro de Malaquias, que nunca foi um profeta. O pessoal fala livro do profeta Malaquias. Malaquias não foi um homem chamado Malaquias. Malaquias é o nome do livro. E o autor do livro Malaquias é desconhecido. Malaquias vem da palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Então, na verdade, o livro de Malaquias foi escrito por alguém, é claro, por um homem,
mas com o intuito de ser um mensageiro de Deus, das últimas palavras de Deus antes do Novo Testamento. Então, em Malaquias, no final do livro de Malaquias, isso, voltou. Que o livro de Malaquias ele vai trazer a mensagem final que tem que haver uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E quem é o pai principal? É Deus. Deus é o nosso pai. Então há uma expectativa na pessoa de Deus na nossa conversão. Então, na onde estão os piores bandidos? Deveriam estar na igreja. Deveriam estar na igreja em que aspecto? Coordenando a igreja? De forma nenhuma. Deveria estar na igreja com o intuito de receber a verdadeira palavra de Deus e então converter o seu coração ao Senhor. Converter o coração dos filhos aos pais. Entendeu o mistério? Então Malaquias não é o nome de um profeta. Malaquias não existiu como nome de homem. Malaquias significa Malak, o meu mensageiro. Quem está comigo aí? Bom dia. Tem gente comigo aí? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó, há anos na minha casa. Tá vendo essa Bíblia, ó? Ó, quem tá vendo a Bíblia aí, ó? Essa Bíblia aqui, diferente dessa Bíblia aqui, não só em tamanho e tradução, olha, essa Bíblia minha, que eu uso costumeiramente, é uma Bíblia Bíblia evangélica. É uma Bíblia evangélica. Por que eu tenho que chamar ela de Bíblia evangélica? Para separar dessa Bíblia, que é uma Bíblia católica. Cristiano, qual é a diferença principal? As diferenças principais são a tradução, né? Porque quem traduz as Bíblias católicas normalmente são as editoras paulinas. Nesse caso aqui, foi a editora Paulus, editoras paulinas, tá? E o que muda, Cristiano, com isso? Muda o sentido do texto? Não, de forma nenhuma, porque se mudar o sentido do texto, perde o valor das escrituras. O que muda é o jeito de escrever. Talvez usa uma palavra e a outra usa outra palavra com o mesmo sentido e sinônimo. Então compreenda que a principal diferença delas não está nas suas traduções. Porque mesmo as Bíblias ditas evangélicas têm várias traduções diferentes. Tem a linguagem mais atualizada, que é para pessoas que não têm muita familiaridade com termos hebraicos, gregos e aramaicos, enfim, né? Escritos de uma linguagem mais antiga, palavras muito formais e coloquiais. Então você tem a NVI, que é a nova versão internacional, você vai ter a Almeida Revista e Corrigida, você vai ter a Almeida Revista e Atualizada, você vai ter a Almeida Corrigida e Fiel. Todas são Bíblias, todas têm como direção nos textos dar o mesmo sentido, levar para o mesmo lugar, mas cada tradutor, cada autor, cada gráfica, cuidado de tentar trazer uma linguagem que seja mais fácil para o entendimento, mas todas caminham para a mesma direção. Então, dito estas coisas, qual é a outra diferença entre uma Bíblia católica de escritura, de origem, né, de gráficas católicas, que imprimem Bíblias católicas e Bíblias evangélicas? Há na Bíblia católica 7 livros a mais. 7 livros. A saber, deixa eu pegar aqui no índice, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Deixa eu ver aqui, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2. Qual outro? Eclesiástico, Sabedoria, Baruque. São esses livros, se eu esqueci algum aí, não tem importância, mas esses livros, por exemplo, contêm na Bíblia católica e não contém na Bíblia evangélica. Cristiano, mas se não contém na Bíblia evangélica, a Bíblia evangélica não se torna uma Bíblia tendenciosa? Não. Pelo contrário,
Se tudo que tem na nossa tem na deles e a deles foi acrescentadas, talvez seria mais fácil, a deles que eu quero dizer, os nossos irmãos católicos, seria mais fácil você tentar compreender de que há uma possibilidade de indução onde tem mais escritos. Por quê? Se tudo que tem na minha tem na deles e a Bíblia Católica é acrescentada, se tem alguém que poderia estar tentando então deturpar a mensagem, seria esses, porque acrescenta-se mais mensagem com o intuito de distorcer os textos. Cristiano, é isso que aconteceu? Não, não é isso que aconteceu. Na verdade, o que acontece é que, num primeiro momento, isso há anos e anos atrás, tá, gente? Eu estou falando um pouco de história bíblica para vocês. Num primeiro momento, num primeiro instante, o que aconteceu? Para chegar no formato de Bíblia que temos hoje, tanto católica ou evangélica, não importa, essa reunião de livros dos escritos antigos sagrados, chamado cânon sagrado. O cânon sagrado é a reunião desses livros. Então, para se chegar nesse modelo, na modelagem de Bíblia que temos hoje, foi-se feito vários concílios, que eram reuniões dos grandes pensadores de Deus, homens de Deus, pensadores da época, e foram se reunindo e compreendendo pelo desgastar nas escrituras, por estudar os escritos antigos, aquilo que verdadeiramente veio de uma inspiração do Espírito Santo, que verdadeiramente poderia acrescentar na vida humana como algo espiritual, separando-se daquilo que era simplesmente histórias contadas. Porque eu preciso te dizer que nem a Bíblia evangélica, e nem a Bíblia católica, e nem a Bíblia evangélica contém todos os escritos antigos. Por quê? Nem tudo é cunho bíblico, vamos falar assim, nem tudo é cunho para ensino religioso. Tem muita coisa que não está nas Bíblias que são apenas características de contagem de história do povo. Exemplo, por que não tem o livro de Macabeus na Bíblia evangélica? Porque o livro de Macabeus, na verdade, que tem na Bíblia católica, não acrescenta, no sentido de vida cristã, nenhuma edificação. A única coisa que contém no livro de Macabeus é o quê? Contando a história de um povo, sim, um povo real que existiu, mas contou uma história. A pergunta é, para que eu vou querer saber a história de um povo antigo? Se fosse assim, deveria então pegar a história dos astecas, maias e incas e colocar na Bíblia. Não faz sentido algum. E outros livros, como Tobias, Judite e demais citações que eu disse, foi-se determinado num segundo cânone. Valdinei Pereira, meu amigo, está aí. Bom dia, Valdinei. Fala um bom dia aí. E o que acontece? Então foram se determinando dentro dos concílios qual era o cânon sagrado, qual era o conjunto de textos bíblicos que verdadeiramente fazia relação entre homens, e Deus, relação vertical. Livro para contar história, para acrescentar história, você vai buscar paralelamente, não precisa estar na Bíblia. Até porque o próprio, se eu não me engano, João, o apóstolo João, diz que nem tudo que foi dito por Jesus ou que foi feito por Jesus está escrito na Bíblia. Porque se assim fosse, não caberia em todo mundo tudo o que aconteceu. Então, o que está registrado para nós? O que foi registrado para nós? Foi registrado aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente acrescenta na nossa vida. E então foi compilada pelo homem, de certa forma, mas não retirado daquilo que foi escrito na sua totalidade, coisas verdadeiramente importantes. Então, por exemplo, eu compreendo que o livro de Isaías, por exemplo, é um livro completo, foi acrescentado de forma completa. Então, todos os livros que estão aqui foram acrescentados de forma completa. O que foi retirado também foram livros completos que não fazem relação vertical homem e Deus. O que contou só história ou encheu linguiça, a exemplo, livros apócrifos que foram retirados da Bíblia, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de... Tem vários evangelhos escritos, que não os bíblicos, que foram retirados porque foram escritos apenas por homens carnais,
homens que viveram aquela época, mas que na verdade não acrescenta nada. Então foram tirados o Evangelho de Enoque, que um amigo meu, pastor Francisco, até me fez: ô Cris, você já leu o Evangelho de Enoque? Eu falei: cara, ainda não. E ele me falou: cara, lê pra você ver, tem muita coisa legal. Mas eu não estou atrás de muita coisa legal. Com todo respeito ao meu amigo pastor Francisco, eu estou atrás da verdade. Então não me importa se o Evangelho de Enoque é legal, ou se o Evangelho de Tobias ou de Tomé, o homem que supostamente duvidou das marcas, das chagas de Cristo, porque eu não estou atrás de coisas legais. Eu estou atrás da verdade que muda, transforma e liberta. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Porque se eu ficar atrás de coisa legal, eu perco meu tempo. Porque coisas legais, talvez eu tenha experimentado na minha vida antiga e não me edificaram em nada, pelo contrário, atrasaram o curso da minha vida, se é que eu posso dizer assim. Porém, na verdade, quem está aí comigo? É nós. O Bruno, rapaz, o Bruno. Ô meu irmão, daqui a pouco eu vou ir tomar um café com você, viu? Deus abençoe. Amo demais a sua vida, querido. Deus te abençoe muito. Então entenda, eu não estou atrás de coisa legal, querido, eu estou atrás da verdade. E por quê? Porque se eu perder meu tempo agora com coisas legais, eu não ganho tempo nas coisas importantes. E eu preciso discernir como homem na terra o que é legal e o que é importante. Porque nem sempre o que é legal é importante. Melhor, na maioria das vezes não é. Por exemplo, Netflix é legal, mas não é importante. YouTube também é legal, mas não é importante. Pode ser bom. Pode ter no meio de muito conteúdo ruim, muita coisa boa. Porém, não é importante. Importante é isso aqui, ó. As Escrituras Sagradas. E por que, Cristiano, que você está com essa Bíblia hoje e você vai fechar a sua Bíblia? Porque eu não vou comparar as Escrituras e vou abrir a Bíblia católica. Porque quando os meus olhos se abriram para a verdade, eu tive os meus olhos abertos pela Bíblia católica. Porque não há diferença nos escritos, a não ser na linguagem. É como que se um falasse assim, ó, usasse a expressão assim: e então Jesus foi assunto aos céus. Assunto significa elevado aos céus. E o outro escreveu: e Jesus foi elevado aos céus. Então assunto e elevado é sinônimo, são sinônimos idênticos. Uma tradução preferiu escrever assunto, outra palavra resolveu escrever que foi elevado aos céus. O sentido do texto é o mesmo, o objetivo do texto é o mesmo, é dizer que Cristo foi elevado aos céus, mas cada um usou uma tradução, uma forma de expressão. Então isso faz parte. Seria a mesma coisa, se eu quisesse ser um ignorante, de determinar que a linguagem no Brasil, nem vou falar fora do Brasil, que a linguagem no Brasil fosse igual. Por exemplo, eu poderia estar escrevendo sobre mandioca, aqui no estado de São Paulo a gente fala mandioca, lá para o lado de Minas Gerais, como que fala em Minas aí, o Valdinei? É aipim, como é que chama? Tem outros nomes aí, pessoal, me ajuda aí, pessoal do Nordeste. Então, cada um fala de um jeito, mas é a mesma mandioca. Então, se eu tô lá no Nordeste, eu não vou falar, eu vou falar macaxeira, lembrei, macaxeira. Não sei se macaxeira é abóbora, mas enfim, não me importa. Importa que o que eu quero colocar para vocês não importa se a palavra aqui ou lá represente, tem uma fonologia diferente, mas a terminologia ou a origem da palavra vai para o mesmo caminho. Então, por que eu quero estudar a Bíblia católica? Porque como eu não sou contra pessoas católicas, mas eu sou contra a ideia do catolicismo romano, diga-se de passagem, eu quero ministrar a vocês a partir da Bíblia católica. Porque eu queria dizer para vocês, queridos irmãos católicos que me ouvem, que a verdade está sobre a sua mesa, se é que você tem uma Bíblia católica. Ou, na verdade, a verdade está sobre a sua estante. Porque normalmente os meus irmãos católicos pegam a sua Bíblia e deixam empoeirada, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. E eu sempre repito isso e eu não vou cansar de falar enquanto Deus me der fôlego de vida e voz para falar. A sua estante vai alcançar o céu se ela ler e praticar o Salmo 23 ou o Salmo 91 ou a passagem bíblica que, tirando sortes, você escolheu para deixar aberta. Mas o que eu quero te dizer é que você provavelmente não vai para o céu. Porque nessa mesma Bíblia contém nessa mesma Bíblia contém verdades da qual você não conhece. Sabe por quê? Porque você não abre. Porque você não estuda a Bíblia.
E você se alimenta então de um alimento ruim e estragado que eles dão para você no domingo pela manhã, mandioca mesmo, né, Valdinei? Mas outros termos é aipim e macaxeira, é tudo a mesma coisa ou macaxeira é abóbora? Mas não importa, né? Mas é isso, me ajuda aí. Mas então entenda, a verdade está dentro da tua casa, mas deveria sair das letras escritas e estar dentro do teu coração. Então, por que eu vou abrir essa Bíblia aqui? Porque foi através dessa Bíblia que os meus olhos foram abertos e eu precisei, depois de anos e anos e anos dedicado à religião católica, compreender que havia algo muito errado nessa religião. As pessoas estão erradas? Não. Elas estão sendo conduzidas a um caminho errado. Logo, eu preciso te dizer que não importa se é você que está errando ou se é alguém que está te conduzindo. Importa que você está indo para um caminho. E o caminho que você está indo é caminho de morte. Eu preciso te dizer isso. E não é morte física que eu estou dizendo, porque física todos nós passaremos. Eu estou falando de morte espiritual. Porque na mesma Bíblia que você tem na sua casa, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrindo os textos, está escrito que nem os avarentos, nem os ladrões, nem os beberrões, nem os idólatras, nem as prostitutas, nem os afeminados alcançarão o reino dos céus. E por que eu passei pelos idólatras? Porque a idolatria, a palavra idolatria, na verdade, é uma palavra ampla. Os evangélicos, também ignorantes, acham que idolatria é apenas adoração ou veneração, como dizem os desculpadores católicos, e apenas a imagem de escultura. Não. Tudo aquilo que você venera demais, tudo aquilo que você contempla demais é adoração, é idolatria. Logo, você pode idolatrar o seu carro, você pode idolatrar a sua casa, você pode idolatrar o seu dinheiro, você pode idolatrar o seu marido, o marido pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar os seus filhos. Compreenda que todas essas coisas são coisas de valor, mas elas não podem ter uma representação de desejo ou de representação no teu coração maior do que Deus, porque tudo que representa algo muito grande no teu coração é idolatria. Não é só imagem de escultura, mas imagem de escultura também é idolatria. Eu preciso te dizer, e esta palavra idolatria, ela está escrita na Bíblia em diversos lugares, mas você precisa ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Porque deixa eu te contar um pouco a respeito da minha conversão. O que é conversão, Cristiano? Conversão, a palavra conversão no dicionário, se você for pegar o dicionário Aurélio ou qualquer dicionário aí em português, o sentido, tá? Eu não vou parafrasear palavra por palavra, porque eu não estudei isso, não estou por conta disso, mas compreenda, conversão é mudança de direção. Então, quando a gente tira a carta, né, a CNH, uma das placas que nós temos que estudar, dentre várias placas, é a convergência à direita, convergência à esquerda. Conversão à direita, conversão à esquerda. O que é conversão? Conversão, qual é a placa de conversão? Ela é um ângulo de 90 graus. Então eu estou indo nesse ângulo e converjo à direita. Eu me converto à esquerda. Então significa que eu tinha um caminho que eu seguia e agora eu mudei a minha rota. E é uma mudança brusca, porque se eu estava indo reto, agora eu viro num ângulo de 90 graus e sigo. E essa estrada agora ganha outro caminho totalmente distinto do destino que você estava indo. Você compreende isso? Então, até o ano de 2007, provavelmente, 2007... eu caminhava por um rumo, por um caminho dito caminho católico, instruído pelas doutrinas e dogmas da Igreja Católica, até que um dia alguém da parte do Senhor veio repartir comigo a Escritura, e repartiu justamente a Escritura católica. Só fez uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, é aberto a Bíblia, para me mostrar o que estava dentro de uma Bíblia que eu tinha. Não diferente de vocês, eu tinha um guarda-roupa antigo lá na casa da minha mãe,
E tinha aquela penteadeira, né? Aquele modelo de um guarda-roupa com uma penteadeira embutida. Tem o nome daquilo, agora eu esqueci. Mas enfim, então eu tinha uma Bíblia dessa, exatamente, bem parecido com essa, mas essa daqui é a Bíblia Sagrada edição pastoral. Aqui eu tinha era a edição Ave Maria, mas as traduções são muito parecidas. E eu tinha aquela Bíblia e ela ficava aberta lá, à toa, pegando poeira, né? E eu não lia a Bíblia. O que eu fazia? Eu era um católico praticante, eu ia às missas, né? Quantas vezes eu não fui na missa com o Rodrigo, filho da Maura, que estava aqui agora há pouco. Foi através dele que eu comecei na igreja, porque até então nunca tinha entrado numa igreja. Fizemos a primeira comunhão junto, menti para fazer a primeira comunhão. Deixa eu contar uma coisa para vocês, olha como que o negócio é esquisito. Quando eu conheci o Rodrigo, ele já fazia a primeira comunhão, já fazia ali o preparativo, né, para a primeira comunhão, e ele estava no segundo ano, né, e acho que são 3 anos, não sei, para se formar a primeira comunhão, e depois tem a crisma, do qual eu não fiz. Mas para fazer a primeira comunhão, ele estava no segundo ano, e como eu queria estudar junto com ele, que ele era meu amigo, o que eu fiz? Junto com ele, nós combinamos, né, não sei se a Maura sabe disso, mas nós combinamos uma tramóia ali, uma mentira santa, né? Mentira santa, uma mentira santa. E o que nós fizemos? Nós chegamos no primeiro dia de aula dele, de retorno das aulas do ano, né? Ele saiu do primeiro ano, foi para o segundo, ou do segundo para o terceiro, eu não me lembro. E eu fui com ele no primeiro dia de aula. E quando a professora questionou quem tinha sido a minha professora, e nós já tínhamos combinado previamente, falei, não, eu fui aluno junto com ele, da professora fulana de tal. Então tudo bem, seja bem-vindo. Peguei meu caderno e comecei a estudar a primeira comunhão. E logo eu me formei junto com ele e fui autorizado a tomar hóstia, né? Hóstia sagrada, aquela coisa toda. E fizemos então a primeira comunhão junto. E já comecei bem a minha carreira cristã. Para quem nunca tinha ido na igreja, eu comecei mentindo. E assim, comecei bem. Cristiano, o que tem a ver a sua mentira comigo? Não, até então nada. A única diferença é que eu sou um mentiroso e talvez também você é um mentiroso. Mas eu tenho coragem de assumir, talvez você não. Mas é só um talvez. Mas compreendo. Então eu caminhei com isso. E desde aquele ponto, para a idade de 14 anos mais ou menos, com o Rodrigo é 2 anos mais novo do que eu, então eu comecei a ser praticante, um praticante católico, com muita assiduidade na missa. Então eu era assíduo na missa. E as pessoas até falam, nossa, você vai virar padre e tal, aquela coisa toda, né? E aí, enfim, eu caminhei com isso durante muitos anos da minha vida e isso perdurou até o ano de 2007. Até o ano de 2007. Então eu já tinha ali quase uns 30 anos, né, pelo menos. Não vou ficar fazendo conta aqui, mas é por volta disso. E aí o que aconteceu? 29 anos aproximadamente. Só que a minha vida sempre foi uma mentira. Eu sempre vivi de mentira, por quê? Porque eu nunca fui constrangido, tá? Nem incentivado, eu vou dizer que eu fui também, porque seria injusto. Cristiano, você foi incentivado pela igreja a ficar cometendo seus pecados? Não, não fui incentivado não, gente. Eu seria mentiroso se eu dissesse isso. Mas eu nunca fui constrangido a não praticar certos pecados. A exemplo de sair da missa e praticar sexo com a namorada, a sair da missa e continuar bebendo como um gambá velho, tantas coisas ruins. Por quê? Porque aquilo que era entregue nas missas, e eu era um assíduo participante, eu lia lá, fiz abertura de missa quantas vezes, participei de diversos eventos lá da homilia da missa, porém, aquilo nunca transformou minha vida. Porque a mensagem que era transmitida daquele altar, para a minha vida e para o meu coração, nunca fez sentido nenhum. Porque, desculpa, gente, era uma baboseira, todo ano a mesma coisa. Uma baboseira. Semana do advento, semana de não sei o quê. E carrega santo para lá, e carrega santo para cá, e levanta ramo, e balança ramo, e lava pé, e sim, passa cinza na sua testa. Mas para quê? Não mudava nada. Era aquilo. Então eu sabia que era um ritual. Como todo mundo fazia, eu fazia porque está todo mundo fazendo. Se o pessoal falasse, vamos fazer uma romaria para jogar água lá no pé do santo, igual eu já fiz várias vezes, e chegasse lá e falasse, mas todo mundo tem que cair no buraco, caía todo mundo no buraco. Porque ninguém sabia porque estava fazendo, só fazia porque alguém fez. Minha avó fez, minha bisavó fez. Então compreenda, aquilo nunca mudou a minha vida. E por que eu estou expressando dessa forma para vocês? Justamente para contar porque o dia que eu abri, ou que abriram esse livro poderoso, que contém a verdade de Deus, na minha frente,
Não foi a palavra da pessoa, até porque a pessoa não era persuasiva como eu, coerente nesse aspecto, não que ela não tivesse cunho bíblico, eu não estou dizendo isso, mas não foi a boca dela que transformou, porque ela não leu a Bíblia para mim, ela não pregou a Bíblia para mim, ela me pediu para que eu abrisse as Escrituras e que eu lesse com os meus próprios olhos e que eu pudesse, depois de ler, ela me perguntou se eu entendi o que eu li. E aí foi a grande decepção. O que eu digo para vocês é que realmente foi uma grande decepção. Naquele momento eu me senti envergonhado, decepcionado e traído. Por quê? Porque o que eu li foi tão poderoso que foi imediatamente o meu desligamento de alma e espírito com essa religião dita católica. Por quê? Porque quando eu li com os meus olhos, eu não ouvi, né, com os meus ouvidos, ela não pregou para mim, ela me deu um endereço. Cristiano, abre nesse endereço que eu já escrevi no texto para vocês, Deuteronômio capítulo 5. Leia o que está escrito e vê se você compreende. Quando eu li, eu fiquei decepcionado. Eu te confesso, foi desse jeito. Eu estava em Uberaba e na casa de uma namorada, por sinal, e quando eu li com os meus olhos, eu fiquei decepcionado. Eu me senti ferido, machucado e traído. Por quem, Cristiano? Pela igreja dita católica, por esta religião. Eu vou falar a minha opinião, tá, gente? Eu não estou pedindo para você concordar comigo, não, mas a minha opinião sincera é essa falsa religião. É falsa. Cristiano, mas fala de Deus. Mas quem diz que falar de Deus significa que é verdadeira? Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles se vestem de cordeiros, mas na verdade eles são lobos devoradores. Então, querido, eu preciso te dizer, a diferença entre o santo e o profano não pode ser discernido por um homem carnal. Só pode ser discernido no espírito. Porque eu preciso te dizer também, quem está aí comigo, bom dia, Sheila Belivacqua, olha Sheila, tudo bem Sheila? Como é que está você e sua família? Um beijo no coração de vocês. Então compreenda o seguinte, a diferença entre santo e profano é uma linha muito fina e muito tênue. E a palavra de Deus diz que até o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz para enganar os salvos. Uau! Então, querido, eu preciso te dizer, há uma linha muito fina. Estamos bem, que bom. Deus abençoe, viu? E guarde a vida de vocês. Então, compreenda, há uma linha muito fina entre o santo e o profano. Até que para vocês compreender, porque para vocês compreenderem, gente, como eu compreendo hoje, vocês precisavam ler a Bíblia. Se vocês às vezes só ouvir a minha voz e ainda fechar o coração, achando que eu sou um fanático religioso, você nunca vai aprender. Só que eu preciso te informar. O céu é grande, mas não vai todo mundo para lá, viu? Só para te dizer que está escrito na Bíblia, que o próprio Senhor Jesus diz que a porta que conduz à vida eterna ela é estreita e muitos não passarão por ela. Sabe quem vai passar, querido? Quem for sincero em Deus. Quem verdadeiramente buscar a verdade de Deus. Porque assim, não se confunda. Existe ouro mesmo, aquele que vale muito coisa, e existe o ouro de tolo. É uma pepita que brilha, parece o ouro, mas não é ouro. Então diz uma música, ou várias músicas aí mundanas, que diz assim, que nem tudo que reluz pode ser ouro. E é verdade. Nem tudo que se diz Deus é Deus. Nem tudo que se prega em nome de Deus vem de Deus. Até porque é muito fácil. Você pode fazer a obra de Deus, supostamente, mas não para Deus. Você sabia disso? Que é possível fazer a obra aparentemente de Deus sem Deus? É verdade, querido. Pode sim, é possível. Você pode ter todo o desempenho de um homem como eu, que fala, que dá direção e tudo, e na verdade, Deus não está com você. Quer prova disso? Jesus, nos evangelhos, vai dizer que muitos naquele dia, que dia é esse, Cristiano? No dia do julgamento, dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Espera lá, se o cara está diante de Jesus, está afirmando que curou enfermos, literalmente curou,
e de que também expulsou demônios em o nome de Jesus Cristo, logo, pelo que me parece, pelo meu entendimento, que essa pessoa é de Cristo. E a palavra de Deus diz que então Jesus disse assim: eu não vos conheço, afastai-vos de mim. Uau! Como que o cara expulsa demônio em nome de Jesus? E como que alguém cura enfermos em nome de Jesus? Querido, porque tanto o que cura quanto o que expele demônios é o nome de Jesus. Não é o ser que está pronunciando isso, porque o ser é como eu, imprestável, sem valor algum, barro, trapo de imundícia, que só pode ser usado por Deus pela misericórdia de Deus. Logo, entenda que não há poder no homem que não seja vindo da parte de Deus. Por isso, seu imprestável pastor arrogante e prepotente, compreenda que o poder não é teu, o poder é de Deus, derramado por graça e misericórdia em você. E agora deixa eu não falar mais da Igreja Católica e vou falar contra a minha própria casa, entre aspas, né? Porque o pessoal fala que eu sou evangélico, eu não sou evangélico, eu sou cristão, pequeno Cristo, e por consequência protestante. O que é um cristão protestante? O protestante nasceu de uma convicção da verdade por um padre. Chupa essa manga, você sabia disso? Quem começou esta ideia do protestantismo foi um padre, ou mais de um, mas um ficou muito conhecido. Martinho Lutero era um padre católico com muita persuasão e muito reconhecimento na Igreja Católica, em séculos e séculos atrás, na Alemanha. E o que ele fez? Ele só comia daquilo que a igreja entregava para ele, pedaços dos escritos bíblicos. Mas um dia, Martinho Lutero, fazendo a tradução bíblica, tirando dos originais hebraicos e traduzindo as escrituras para a língua alemã, ele teve oportunidade de conhecer todo o conteúdo completo da escritura e não agora fragmentos do que a igreja dava para ele. E o que aconteceu com isso, querido? Quando ele teve acesso à verdade absoluta de todas as coisas, os olhos dele se abriram e ele já não pôde mais servir a essa igreja falida, mentirosa e demoníaca. Sim, demoníaca, porque semente é do demônio. Porque diz assim, ó, o diabo, está escrito, tá bom? Ele é o pai da mentira. E se você mente e se faz mentiroso, logo você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Ficou ruim para você, mentiroso? Filho do diabo. Cristiano, mas essas palavras são pesadas, não são minhas, querido. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu tomo emprestado do livro sagrado. É a Bíblia que chama você de mentiroso e filho do diabo, não sou eu. Eu só estou reproduzindo o conteúdo bíblico. Tá ruim para você, né? A verdade é ruim, mas é assim. Você está frustrado? Não fica frustrado comigo não, fica com a Bíblia. Deixa eu te dar uma dica. Se é que você vai para o céu, não, para o céu não, mas pelo julgamento você vai. O dia que você estiver diante do Cordeiro de Cristo, pede licença com educação, porque você vai estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e questiona. Olha, o Cristo, Senhor aí, você sabe que tinha um cara lá na Terra por nome de Cristiano Kazama? Esse cara bateu muito na gente lá. Porque às vezes você está ofendido comigo, né? E ele falava umas coisas que eu não concordava. Cristo pegará o mesmo livro e vai falar, mas você está falando a respeito disso que ele falava para você? Sim. Então eu preciso te dizer, quem escreveu isso fui eu. Até porque eu sou o escrito. Eu sou o Logos de Deus. Você sabia que Cristo é a palavra? Está escrito em João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o Logos de Deus. A palavra verbo em português, em grego é logos. Então no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Posso traduzir para você? No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus.
Isso está escrito. E depois o que acontece? Só que diz que a palavra, o verbo de Deus se encarnou e se fez carne e habitou no nosso meio. Sabe de quem está falando, Cristo? Querido, de Cristo. Cristo é a palavra. Logo, quando eu pego essa escritura, é claro que isso aqui é papel, e se eu rasgar, deixar cair, molhar por acidente, significa nada, porque é papel. O que eu quero compreender é que o conteúdo disso daqui é Cristo. O conteúdo, as palavras, não a letra escrita, mas o conteúdo disso é Cristo. Então, por que que quando eu leio as Escrituras e não só escuto o que estão falando, a minha vida é transformada? Por que que os meus olhos foram abertos imediatamente? Porque eu li Cristo. Eu tive contato com Cristo, porque quem cura, liberta e transforma é Cristo, não é religião, nem evangélica e nem católica, muito menos espírita. Nenhuma religião pode te libertar. O único que pode te libertar é Jesus Cristo. Agora, se ele mesmo disse em João, no capítulo 1, a partir do verso 1, que ele é a palavra, logo eu acho que você deveria começar a ler Cristo, a palavra. E parar de ficar ouvindo pedaços de papéis imprestáveis que são reproduzidos ano a ano, que contém fragmentos daquilo que aparentemente é Cristo, mas que nunca vai transformar a sua vida. Porque imagina o seguinte, se você tiver uma enfermidade e o médico precisar montar um coquetel, um conteúdo de 3 ou 4 comprimidos para a sua cura, mas um médico malvado fala, eu não quero que ele seja curado, eu vou dar apenas 2 comprimidos. Qual é a chance de você ser curado? Nenhuma, porque você está tomando algo fragmentado, compreende isso? Então, quando você vai lá e se põe diante de um cara que só joga coisas fragmentadas para você, nunca pediu para que você abrisse a palavra da verdade, logo você nunca pode ser curado. Porque Cristo não faz parte de algo fragmentado. Cristo é Deus em sua totalidade. E eu vou te falar, sabe por que não se abre as escrituras sagradas numa missa? Se lê aquele papel imprestável? Porque se abrir as escrituras sagradas, os seus olhos vão se abrir. E você nunca mais vai pisar naquela igreja caída. Eu preciso te dizer isso. Eu preciso te dizer isso. E aí eu vou te dizer a mesma coisa. E talvez se você abrir as escrituras sagradas, hoje, ainda hoje, você se arrepende e sai também dessa igreja evangélica ruim que você está aí. Porque eu não vou só falar da seita católica, porque eu não estou falando dos católicos, eu estou falando da igreja, tá certo? Porque tem gente aí também que está servindo a umas igrejas evangélicas, porque tem gente que serve a igreja. Eu não sirvo a igreja evangélica, eu não sirvo ao meu Carlos, que é um homem honrado, eu sirvo a Jesus Cristo. E porque sirvo a Cristo, caminho com o pastor Carlos e tenho comunhão com os santos que se encontram no lugar chamado Igreja Cristã Família do Amor. Mas eu não sou Igreja Família do Amor, eu não defendo a placa da Família do Amor, porque se a Família do Amor caminhar por um caminho estranho, eu vou perceber em que aspecto? Porque essa daqui me conduz para um caminho certo. Então, na verdade, há uma responsabilidade sobre a vida do pastor Carlos Rocha e de todo o Ministério Família do Amor em caminhar da forma correta, porque os meus olhos estão abertos. Cristiano, você está sendo prepotente e arrogante, se achando demais? Não, querido, eu estudo Bíblia todo dia. Só para você saber, eu estou acordado desde as 3 da manhã. Que hora que é agora? Só para você ter uma ideia. Então, assim, por que você estuda? Você estuda para criticar? Não, eu estudo porque primeiro eu preciso saber o meu caminho. E já que eu sei o meu caminho, também tenho um encargo da parte de Deus de anunciar o caminho. Sabe por quê? Porque é um encargo sobre a minha vida e sobre a sua. Só que você não faz, porque você não sabe nem para onde você está indo. Eu sei para onde eu estou indo. Onde eu estou indo, perdão. Porque está escrito assim, ó. Depois que você recebe a verdade, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então você sabe o que eu estou fazendo? Não estou te batendo, não. Eu estou anunciando o evangelho. Só que o evangelho é a boa nova, a boa notícia do reino. E você está só com a velha notícia, que ano após ano se repete. É isso que acontece. Vamos ler Bíblia um pouquinho? Eu estava só fazendo uma introdução pequena. É introdução pequenininha, 44 minutos de introdução. É coisinha pouca.
Falar muito assim, Cristiano, é porque você fala muito? Sim, é porque eu falo muito. E ao mesmo tempo, é porque, desculpa, eu sei bastante. Porque eu já te contei história bíblica, já te contei meu testemunho de vida e agora eu vou ler para você o que abriu os meus olhos. Se você tiver Bíblia, faz um favor para você, não é para mim não. Abre a sua Bíblia. E antes de abrir a sua Bíblia e fechar o seu coração, porque tem gente que abre a Bíblia e fecha o coração, não vai resolver nada. Você primeiro abre o seu coração, depois abre a Bíblia. Este é o caminho. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Abre o seu coração primeiro aí e depois abre comigo a Bíblia, a Escritura Sagrada, e lê. E peça para que o Espírito Santo de Deus, e não a minha palavra, esquece a minha voz e ouça a voz de Deus que está na Bíblia. Compreenda que a Bíblia é a sua verdade. Ela é a sua palavra. É nela que você tem que confiar. Agora, se eu estiver lendo ela, compreenda que seria a mesma coisa de você lendo. Talvez você tenha preguiça de ler, leio para você. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 5. Eu estou lendo Bíblia Católica, para quem chegou agora há pouco. A Bíblia Católica, edição pastoral, tá certo? Então eu estou lendo na Bíblia Católica, eu vou ler Deuteronômio capítulo 5. Vamos ver que foi o texto que abriu os meus olhos, um dos textos. Deuteronômio capítulo 5. Olha o que está escrito em Deuteronômio. Sabe o que é Deuteronômio capítulo 5, querido? Deuteronômio capítulo 5 é onde Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, ou as tábuas contendo os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Posso te dizer uma coisa? Quem escreveu os mandamentos foram Deus, com o seu próprio dedo. O dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra e foram entregues a Moisés. E então Moisés sobe no monte, a mando de Deus, e pronuncia para o povo o que Deus escreveu. Você quer saber o que Deus escreveu nos 10 mandamentos? Leia aí. Faça um favor para mim, católico. Leia você. Ouça e confira, porque essa é a sua obrigação. Confira nas escrituras se o que eu estou lendo é igual, é idêntico ou pelo menos semelhante ao que você tem. Olha o que está escrito. Moisés convocou todo Israel e disse: Israel, os estatutos e normas que hoje eu proclamo aos seus ouvidos para que aprendam e cuidem de praticar. Javé, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Horebe, que é um monte. Javé não fez essa aliança com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje aqui estamos, todos vivos. A montanha, Javé falou com vocês, foi Deus que falou, tá bom, gente? Face a face, sobre a montanha no meio do fogo. E eu estava entre Javé e vocês, para lhes anunciar a palavra de Javé, pois vocês ficaram com medo do fogo. Sabe o que é o problema? É que você tem medo de fogo. Por isso que você precisa de um Moisés que tem coragem de ficar entre Deus e a montanha, entre o fogo e Deus e vocês, para poder anunciar a palavra da verdade. E que esse fogo que arde em meu peito possa queimar no seu peito também. Tá bom, querido? E aí diz assim, ó. Então, vocês não quiseram ouvir a voz de Deus, mas eu subi lá, ouvi o que Deus tinha para falar, e Deus mandou falar com vocês o seguinte, ó. Eu sou Javé, ou eu sou Jeová, eu sou Iavé, é a mesma coisa. Eu sou Javé, seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Não tenha, aqui entra o que abriu os meus olhos. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Não tenha outros deuses diante de mim. Cristiano, mas eu não adoro outro Deus, eu adoro o mesmo Deus que você. Sim, só tem um problema, você é idólatra e eu não. Por quê? Olha o que ele está escrito. O que ele diz? Foi Deus que escreveu, tá? Está escrito nos 10 mandamentos. Deixa eu te falar. Quando eu fiz o catecismo, eu aprendi os 10 mandamentos. Só que não está escrito isso aqui. Foi retirado. Você sabia disso? Você não sabia, né? Porque você só acredita no que a Igreja Católica te mostra, escrito nos livrinhos, papelzinho desse. Lê na Bíblia. Não está igual. Você sabia? E é na Bíblia Católica, tá? Não estou lendo Bíblia Evangélica, não. E ainda tem os 5 mandamentos da Igreja. Além de roubar a palavra de Deus e suprimir do povo a verdade, ainda acrescenta para acabar de matar. São mentirosos, falsos profetas. Mas eu vou falar.
Então está escrito aqui, ó, não faça ídolos para você. Sabe o que é ídolos? São imagens de escultura. Se você pegar a palavra original no hebraico ídolo e traduzir, você vai ver que é não faça para você imagem de escultura. Por que é imagem de escultura? Ó, não faça para você ídolos para você. Nenhuma representação do que existe no céu. O que é o santo que o pessoal desenha? Vamos falar que isso aqui é o santo. Não é supostamente algo que está no céu? Quando eu vejo Santo Antônio, São Pedro, São qualquer coisa, não é uma semelhança de algo que você acredita ser santo e que na sua cabecinha está no céu? Vamos pensar na dita Aparecida. O que é a Aparecida? É uma imagem de escultura, porque ela foi esculpida, por isso escultura, é um ídolo, um simbolismo católico que, segundo a sua cabeça, está no céu e, inclusive, intercede por você. Querido, quanta mentira! Para começar, a Aparecida nunca existiu. Só existiu Maria, mãe de Jesus. E Maria não tem nada a ver com a dita Aparecida. Porque se fosse, eu precisava saber quem que é essa mulher. Ela é Maria, ela é Aparecida, ela é Lourdes, ela é das graças, ela é das dores, ela é desatadora dos nós. Quem é essa mulher? Quantas faces tem essa mulher? Sabe como que chama isso? Chama-se sincretismo religioso. Mas é muita informação para você, eu não vou me ater a isso. Ensinar sincretismo religioso para você. Então diz assim, ó, só que você não vai fazer imagem nenhuma, nem semelhança, nem representação do que existe no céu, nem na terra. Deixa eu te perguntar uma coisa. A imagem da Aparecida que vocês dizem ser Maria, vocês não sabem nada? Nem uma coisa nem outra, vocês estão sabendo? Mas vamos falar de Maria. Esquece a Aparecida, porque essa já não existe mesmo. Mas vamos falar de Maria. Maria não é uma mulher? Como a minha mãe, que chama Lourdes Maria, a minha avó chama Maria Aparecida. Logo, eu sou apaixonado por Maria, as Marias da minha vida, e a Maria de Jesus, a mãe de Jesus, eu sou apaixonado por Maria, uma mulher tremenda, inspiradora. Não uma imagem. Nunca foi. E nunca foi santa a ponto de fazer milagre, nada disso. Mas a Maria, mãe do Cristo, é uma mulher inspiradora. Que mulheres como você, se estiver me ouvindo, deveriam se inspirar em Maria, na coragem e ousadia de Maria. Mas compreenda. Então ele está falando assim, você não pode fazer nenhuma representação daquilo que você acha que existe no céu, nem na terra. Maria existiu na terra, né? Então você não pode fazer, tá bom? E nem nas águas que estão debaixo da terra. Então você não pode pegar para você, Deus está falando, só existe um Deus, sou eu. E você, mesmo que você quisesse fazer uma representação, você não pode fazer nem uma representação minha, que moro no céu, nem uma representação de alguém que já morou na terra, o santaiada que vocês têm aí, e nem de alguma coisa que mora debaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque tem gente que adora peixe, tem gente que adora um animal marinho e faz disso um ídolo e acredita. Cristiano, não é da cultura católica, não é, mas é da cultura hindu, da cultura indiana, mas Deus está falando, não importa a sua cultura, importa que não pode, está escrito aqui nos 10 mandamentos, mas você não conhece os 10 mandamentos, você conhece os 10 mandamentos da igreja católica, né? Pega lá seu livrinho de catecismo e vê se está escrito de jeito, não tá, por quê? Porque eles não querem que você conheça a verdade, mas eu tô aqui para te falar a verdade, e a verdade não é a minha, tá? Tá escrito na Bíblia de vocês, não é na minha Bíblia, é Bíblia de vocês, Bíblia católica. Abre aí comigo, confere as escrituras. Está escrito assim, ó, não se prostre diante delas. Quantas vezes, né? Aqui em Sertãozinho, bem na entrada de Sertãozinho, numa das entradas, na entrada principal, tem uma imagem que talvez seja da minha estatura, da dita Aparecida, bem na entrada. Deixa eu te dizer, não é nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu passo lá de frente, porque a empresa que eu trabalho fica no trajeto entre a minha casa e a empresa. Então eu passo lá todos os dias, e todos os dias tem gente lá, fazendo o sinal da cruz, benzendo o seu corpo e pedindo intercessão para aquela imagem. Posso te falar uma coisa, querido? Você está perdendo seu tempo, porque aquilo ali é só uma imagem de barro e que infelizmente não tem representação nenhuma. Cristiano, mas você está agredindo os católicos? Ou não, querido? É a Bíblia que está falando que você está perdendo seu tempo. Escuta aqui, eu estou lendo a Bíblia católica, então escuta o que está escrito. Está escrito assim, ó, você não se prostre diante desses deuses falsos. Falso foi eu que acrescentei, tá? Não se prostre diante desses deuses. Qual deuses? Daquilo que você acha que há no céu, que você desenhou com a sua mão, nem na terra e nem debaixo da terra. Então não se prostre diante desses deuses, nem os sirva. Porque tem gente que leva vela, tem gente que leva flor. Isso é servir ao ídolo. Porque eu quem? Eu, Cristiano? De forma nenhuma. Eu, Javé, eu, Deus,
eu Jeová, eu o que você quiser chamar, eu Senhor, eu Elohim, eu Adonai, eu Jeová Rafá, eu Jeová Jirê, várias faces de Deus. Sou um Deus ciumento. Uau! Vou tomar café, ficou até frio o meu café. Nossa, ruim. Deixa eu tomar um café quente aqui, eu vou pôr café. Porque assim, peraí, deixa eu ler aqui. Deus tem sentimento humano? Deus é ciumento? Não, não é esse ciúme demoníaco e carnal que você tem no teu coração. Ele é um Deus zeloso. A palavra ciumenta aqui, ela não ficou a melhor tradução do original. Ele é um Deus que zela pelo nome dele e somente pela imagem dele, porque só ele pode receber adoração. Por quê? Porque ele é um Deus único. E ele começa falando com Moisés: Moisés, sabe por que você não pode adorar nada disso? Porque para começar não existe, só existe eu. E segundo, quem te tirou do Egito, quem te libertou fui eu. Não foi nada disso que o povo do Egito acredita. Horus, Odin, ou não sei o quê. Sabe os deuses do Egito, Moisés, que vocês conheceram? Até bezerro de ouro vocês fizeram enquanto Moisés estava conversando comigo e eu escrevendo as tábuas da lei. Esse povo não existe. Fui eu que tirei vocês, viu? Não deixa o povo confundir, achar que foi boi, vaca, bezerro, Odin, Horus, os deuses do Egito. Não foi não, fui eu mesmo. E se fizer, Moisés, alguma coisa, o bicho vai pegar pro seu lado. Por isso que Moisés está dando a expressão. Sabe quem que eu sou na sua vida agora, querido? Eu estou sendo Moisés, tirando você do Egito e da casa da escravidão. Está escrito assim, então, vamos lá? Eu sou um Deus, aqui está escrito ciumento. Eu vou colocar a palavra original melhor. Eu sou um Deus zeloso. Quando me odeiam, porque olha, adorar uma imagem de escultura é odiar a Deus. Que contradição, né? Você vai na missa, acha que está adorando a Deus e Deus está falando. Quando você se prostra diante de uma imagem, quando você acredita nesse negócio imprestável, você está me odiando. Lê a Bíblia, meu filho. Lê a Bíblia, por favor. Não fica ofendido comigo, não. Se ofenda comigo, mas por favor, leia a sua Bíblia católica. Viu? Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6. Vai lá. Então assim, ó. Porque quando vocês fazem isso, me odeiam e eu castigo vocês. Olha o que Deus faz com vocês. E eu castigo a culpa dos pais. Quem leva os pais para a igreja? É você. Quem te levou para a igreja? Seus pais. Por que você segue essa igreja? Porque seu pai foi. Porque sua avó foi. Sua avó era boazinha, né, com um tercinho na mão, tadinha, rezando, não sabia nada. Repetindo aquele monte de baboseira. Ah, Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Desculpa, querido. Cristiano, por que você está debochando? Não está debochando não, querido. Você quer mais um endereço para você procurar na sua Bíblia católica? Vai ler Mateus, a partir do capítulo 4, vai até o capítulo 6 mais ou menos, que você vai ver lá. Não useis de vãs repetições, porque não é pelo seu muito repetir que Deus vai te ouvir, mas quando orardes, orareis assim: Pai nosso, Pai meu e seu, Pai nosso. Não existe mãe nossa na Bíblia, é Pai nosso. Então ele fala, para de usar vãs repetições. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Para de usar suas vãs repetições, está na Bíblia, tá bom? Bíblia. Se você tiver algum problema, tenha com a Bíblia. Deixa eu te falar, se você não estiver gostando do que eu estou pregando aqui, faz um favor para você mesmo. Então pega a sua Bíblia católica e põe fogo nela. Porque nela está escrito o que eu estou pregando para você. Se você tiver que se incomodar, não se incomoda comigo, não. Se incomoda com a Bíblia, porque eu só estou lendo a Bíblia para você que não lê. Tá certo? Fica tranquilo, eu não estou bravo, não. Tô bravo, não. É meu jeitão da madeira mesmo. Vou até tomar um café. Eu amo café, vocês já perceberam, né? Vou continuar lendo aqui para não perder o fio da meada. E como eu sou um Deus zeloso, quando vocês me odeiam, porque todo aquele que adora uma imagem odeia a Deus, essa você não esperava, né? Mas você odeia a Deus, então ele castiga a culpa dos pais, sabe em quem? Nos seus filhos. Netos e bisnetos. E eu trato com amor até 1000 gerações. Presta atenção. Os que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu vou finalizar Deuteronômio aqui. Depois eu vou abrir outro texto para você. Sabe o que está escrito na Bíblia, querido? Que quando você adora, se prostra e serve a uma imagem de escultura, na verdade você está odiando a Deus e adorando a imagem. Porque Deus falou, eu não sou a representação disso. Nunca dei autorização para vocês fazerem alguma coisa que vocês acham que é Deus. Porque
Deus nunca foi visto por ninguém. Você sabia disso? Você não sabia porque você não lê a Bíblia, né? Tá falando que Deus nunca foi visto por homem nenhum. O que viu Moisés, porque pediu para ver o Senhor, Deus falou assim: ó Moisés, se esconde atrás da fenda da rocha e eu vou passar um pouquinho da minha glória. E você vai ver um pouquinho da minha glória. Foi só. Não passou disso. Agora, Cristiano, quem viu a Deus? Muita gente viu Deus. Mas você está falando que não viu? Não viu? Quem viu, não viu? Viu. Porque quem viu o Filho, viu o Pai. O Cristo disse isso. Também está escrito, mas você não sabe, né? Você está sabendo agora, viu? Entenda que tudo que você está sabendo não é porque eu estou achando. Eu não achei nada. Eu tenho endereço bíblico para cada palavra que eu estou te dando aqui. Tá certo? Então, assim, o que Deus disse? Quando você adora um ídolo, você me odeia. E quando você me odeia, eu sou um Deus zeloso pelo meu nome, e o único que pode ser adorado sou eu visito a maldade sua, Pai, nos seus filhos, nos seus netos e nos seus bisnetos, até a 3ª e 4ª geração. Só que se você me adorar de verdade, se você abandonar a sua idolatria, como eu sou um Deus generoso, eu vou deixar de visitar até a sua 4ª geração e vou fazer, sabe o quê? Eu vou te abençoar até 1000 gerações. Faz uma troca, querido. Deixa de amaldiçoar seus filhos, seus netos, seus bisnetos e pensa em abençoar até 1000 gerações. Pelo amor de Deus, faz um favor para você, não é para mim não, se converte. Abandona essa idolatria hoje. Cristiano, você quer que eu abandone a idolatria para ser crente? Eu nunca falei para você ser crente, porque eu não me considero crente. Eu sou cristão. O que eu sigo é Cristo, não é a religião. Eu vou te dizer novamente, eu não sou evangélico. Quem me chama de evangélico é a revista Veja, para determinar, a diferenciar, segundo o termo que ele quer usar, entre eu e os meus irmãos católicos e os meus irmãos espíritas e tudo mais. Porque como homem, eu sou semelhante a você. Como ideologia de pensamento divino, eu não sou igual a você, pelo contrário. Porque eu tenho os meus olhos, ó, não são verdes, não é isso que eu quero dizer, estão abertos. Abertos por quê, Cristiano? Você se sente melhor que eu? De forma nenhuma. Eu só me sinto instruído, porque eu faço algo que você não faz. Eu tenho coragem de ler a Bíblia. E hoje eu estou te desafiando e te incentivando a ler a Bíblia. Cristiano, mas você ofendeu as nossas imagens. Não sou eu não, querido, é a Bíblia. Você quer ofensa? Eu vou te mostrar o que é ofensa. Eu vou te mostrar o que está escrito. Tá certo? Você não se ofenda comigo não, se ofenda com Deus. Ó, Salmo 115, você tem Bíblia aí? Abre a sua Bíblia católica, por favor, estuda a Bíblia comigo. Estuda na sua, para você não achar que eu sou tendencioso. Olha o que está escrito no Salmo 115. Tá na Bíblia, tá? Então eu tô lendo aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver que é o Salmo 115, ó. Tá vendo que é o Salmo 115 dessa Bíblia católica aqui, ó? Sabe o que está escrito na Bíblia católica, Salmo 115? Não a nós, Javé. Javé é Deus, tá? Não a nós, Deus. Não a nós. Honra, sim, o seu próprio nome. Então o homem não pode receber honra. Não deve. É só a Deus. Porque por teu amor e por tua fidelidade. Então a honra a Deus é por quê? Porque Deus é amoroso e Deus é fiel. Então a fidelidade de Deus e o amor de Deus é digno de honra. Está escrito assim, ó. Há um questionamento do salmista que escreveu. Por que diriam as nações? Quem são essas nações? As nações pagãs, que era o povo que adorava imagem, que vivia isso e tal, vivia na terra lá onde emana leite e mel. Deixa eu contar um pouco de história bíblica antes de eu fazer deixa eu fazer um enredo para você do que é o Salmo 115. Quando Moisés vai libertar o povo do Egito, o povo é o povo de Deus que ficou escravo no Egito por desobediência. Não foi porque o faraó era mau. O faraó era mau, sim, mas ele só ficou escravo porque desobedeceu a Deus. Logo, então, eles estavam escravos de Faraó no Egito, mas Deus levantou um libertador, um Moisés, na vida do povo, para tirar o povo da escravidão do Egito e levar o povo para uma terra prometida por Deus, chamada Canaã. Entre o Egito e Canaã tem um deserto que o povo deveria chegar em 40 dias e ficar 40 anos. Sabe por quê? Por desobediência novamente. E todos os adultos que saíram nesse caminho, nessa travessia que deveria durar 40 dias, mas durou 40 anos, todos os adultos morreram no deserto. Você sabia disso? Só ficou 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque esses não se prostraram diante de imagens e também não foram desobedientes ao Senhor.
Então eles permaneceram vivos, somente eles. Nem Moisés. Você sabia que nem Moisés chegou na Terra Prometida? Nem Moisés chegou na Terra Prometida. Moisés contemplou com seus olhos de longe a Terra Prometida, mas Moisés não chegou na Terra Prometida. Bom, então há uma travessia de um povo escravo na mão de um faraó idólatra, onde se adorava boi, vaca, cobra, tudo quanto é bicho, adorava-se esses bichos no Egito. E Deus falou: o povo é meu, Moisés, vai lá e toma, arranca a força das mãos de faraó e traz para uma terra que eu vou dar para eles. Terra que mana leite e mel. Quando você pensa na terra que mana leite e mel, na chamada Canaã, talvez você pense em Canaã como se assim, chegou lá já está tudo certo. Não estava não, querido. Canaã, para começar, não era uma terra de delícias. Ainda que lá tivesse leite e mel, Canaã era uma terra de maldição. Você não sabia disso, não? Porque a palavra Canaã vem do cara que desbravou a terra, e as terras recebia o nome de quem conquistava. Logo, o conquistador de Canaã, do território chamado Canaã, foi Cã. Quem foi Cão? Cã ou Cão? Filho de Noé. E quem foi esse filho de Noé, o Cão? O próprio Cão chupando manga. Por quê? Porque esse foi aquele que, quando Noé tomou cachaça, tomou um vinho e ficou bêbado, se deitou de qualquer forma e as suas vergonhas, a sua bunda apareceu. Os outros dois filhos de Noé, Noé tinha 3 filhos, vieram e cobriram a nudez do seu pai. Mas Cã, esse devasso, Cão, ele desejou sexualmente o seu pai. Você também não sabia disso, né? E foi esse Cão que foi amaldiçoado por Noé, que então saiu ali da região da terra do pai e foi e apossou-se da terra de Canaã. Então Canaã não é uma terra abençoada, era sim uma terra amaldiçoada. Cristiano, mas pera lá, que loucura, né? Deus tira o povo da terra do escravo, do Egito, que é escravo, e leva para uma terra de maldição. Eu preciso te dizer que nem a bênção, nem a maldição da terra pode alterar você, querido, porque você é o portador da bênção. Você pode ir para o terreiro de Macumba, você pode ir lá para o Rio de Janeiro, que é uma terra do diabo, só que a bênção está em você. E quando você, que é portador da luz de Deus e portador da bênção, chega num lugar, o lugar se transforma. Logo, compreenda, quando Deus disse para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, é isso que Deus estava dizendo. Abraão também foi para Canaã. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra era essa? Canaã, só que era uma terra de maldição. Mas por que Canaã foi próspera em Abraão, próspera em Isaac, próspera em Jacó? Porque a bênção está no homem, não na terra. Você, homem, é portador da bênção. Logo, há uma responsabilidade sobre os seus ombros de abençoar o lugar onde você está, e não o contrário. Significa que, se você for, não estou dizendo para você ir, mas se você for num terreiro de macumba, a bênção de Deus acompanha a sua vida. Não estou falando para você ir, tá, querido? Porque talvez você não tenha estatura espiritual para isso. Mas compreenda que se eu saio do lugar A, por exemplo, eu saí recentemente de Sertãozinho, há uns 3 anos atrás, e fui para Igarapava. Muita gente que mora em Igarapava, já morou em Igarapava, Deus me livre, que cidade ruim, não sei o que, a Sheila Belivaco, eu conheci lá em Igarapava. Se for a Sheila que eu estou pensando, mãe do Murilo, é isso? Ô Sheila, você é a mãe do Murilo? Eu acho que sim, porque a foto está tão pequenininha, eu não reconheço. E quando eu cheguei em Igarapava, uma cidade dita, uma cidade pobre, eu amei aquela cidade, e eu amei aquele povo, e eu chorei por aquela cidade, e eu lamento até o dia de hoje ter deixado aquela cidade. Sabe por quê, querido? Porque aquela cidade que aparentemente era uma cidade maldita, para mim foi uma bênção. Porque eu sou portador da bênção, e eu pude ser bênção naquele lugar. Cristiano, você está se engrandecendo? Não. Eu estou revestido de uma autoridade que a Bíblia me deu. Porque ela disse: "Se tu uma bênção". E eu fui uma bênção para aquela cidade. E aquela cidade foi uma bênção para a minha vida. Porque entenda que nem a bênção, nem a maldição de uma cidade pode confrontar o que está dentro de você. Você é o abençoador ou o amaldiçoador do lugar, e não o contrário. Tá bom, querido? É você que porta isso. Então, voltando aqui para você compreender. Então, quando o povo de Deus, o Israel de Deus, sai do Egito, passa pelo deserto, morre todo mundo e chega em Canaã, eles não pegam uma terra desbravada. Você sabe o que eles pegam? Uma terra cheia de inimigos.
cheio de inimigos. E por que que Caleb e Josué é promovido? Porque eles vão lá investigar a terra, falam, rapaz, o fruto daquela terra é gigante. O mel, que na verdade não é um mel de abelha, é uma fruta chamada tâmara, e essa tâmara é tão docinha que parece mel de abelha. Então a tâmara era tão grande nessa terra que os homens vão, cortam um cacho de tâmara e um cacho de uva e eles precisam carregar nos seus ombros. Tamanho do negócio. Só que eles falam assim, olha, são 10 espias que vão. Somente Josué e Caleb é aprovado por Deus. Por quê? Porque o povo fala, rapaz, a terra tem leite e mel de verdade, mas também tem gigante. Os incrédulos, sem ser Josué e Caleb, falaram assim, e nós, à vista do gigante, somos como os gafanhotos. Ou seja, nós vamos morrer. Josué, já era Josué, Moisés, Deus já tinha matado já. Porque Moisés desobedeceu a Deus. Você não sabe, né, que Deus matou Moisés? Matou. Não deixou ele entrar na terra prometida. Quem entrou foi Josué. E eles voltam e falam, Josué, a terra realmente tem leite e mel, mas tem problema. Lá tem um povo, tem um monte de gente. Eveus, Eteus, Jebuseus, Amorreus, um monte de povo. E esse povo, além de ser idólatra, adorar diversos tipos de Deus, igual aqui no Egito, tem um problema. Tem uns aí que é os filhos de Anak, são gigantes. Como é que nós vamos fazer com isso aí? 8 homens pronunciaram isso. E falaram assim, nós somos igual gafanhoto perto deles, eles são tão grandes que nós fica parecendo uns gafanhotinhos. Você sabe o que Josué e Caleb disse Josué e Caleb falou para Moisés, que Moisés estava vivo ainda, desculpa, que eles foram espiar, então Moisés ainda estava do lado de cá do Jordão. Moisés não passa o Jordão. Mas quando Josué e Caleb voltam, ele fala assim, não, cala a boca de vocês, o que vocês estão arrumando? Lá tem gigante mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, aquele gigante para mim é igual pão, vou mastigar o gigante. Você sabe por que Josué e Caleb falou isso? Porque Josué é o mesmo nome Jesus em hebraico. Se você lê hebraico Josué, e Jesus é o mesmo, é Yoshua, é a mesma coisa. Yoshua Hamashia, mas você não sabia disso. E você sabe o que significa Caleb? Você vai pensar que é alguma coisa muito extraordinária. Não. Sabe o que é Caleb? Caleb é ao contrário de Yoshua, que é Jesus. Caleb é cão briguento. Sabe o que é o Caleb? É um cão briguento. Sabe quem que eu sou agora na sua vida? Eu deixei de ser Moisés, porque Moisés morreu, porque não passou no crivo de Deus, e agora eu sou Caleb, eu sou um cão briguento. Sabe por quê? Porque Caleb era um baixinho crenqueiro. Perto de um gigante ele é um baixinho. Mas ele é encrenqueiro, querido. E ele vai para cima. Ele é um cão briguento. Você não sabia disso, né? Tá sabendo agora. E sabe o pai de Caleb, Jefoné? Também o nome Jefoné é feio pra caralho. Já é feio o Jefoné. E o significado de Jefoné também é a respeito de briga. É corajoso. É aquele que tem coragem de enfrentar. Então os nomes têm muito significado na Bíblia, tá? Então, o que acontece? Aqui eu vou entrar nas nações. Eu falei tudo isso para voltar no Salmo 115. É ruim, né? Desculpa, gente. É porque eu estudo bastante, então eu quero fundamentar coisas para vocês. Por que diriam as nações? Quais nações? As nações que estavam do outro lado do Jordão esperando o povo de Deus chegar. Então essas nações questionavam o povo de Deus. Onde está o seu Deus? Onde está o Deus deles? Por quê? Porque as nações olhavam e falavam assim, nosso Deus é esse pedaço de pau aqui, Nosso Deus é uma vaca, nosso Deus é uma cobra, nosso Deus é o elefante, nosso Deus é a imagem de Azerá, nosso Deus é a imagem de Baal, nosso Deus é a imagem da rainha dos céus, que o povo acha que é Aparecida. Nosso Deus, eu sei aqui, eu consigo pegar no meu Deus. E o Deus de vocês, cadê? Aí o povo de Deus fala, não, nosso Deus você não vê não, nosso Deus é invisível. Eu falei, então vocês é doido mesmo. Eu falei, nós somos doidos, nós somos crente, né? Nós somos crente. A diferença do crente e do católico é isso. O católico precisa pôr a mão em alguma coisa para acreditar que aquilo é Deus. O crente não, ele não precisa, porque ele sabe que Deus está no céu. Então olha o que está escrito no Salmo 115. Agora você entendeu a pergunta? Onde está o Deus deles? Porque o nosso não põe a mão. Não serve para nada, mas eles põem a mão. E o Deus deles? E aí o crente responde assim, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que ele deseja. Os ídolos deles, os bonequinhos de barro deles, de barro, de gesso, de madeira, de pau, qualquer coisa que você quiser fazer, os ídolos deles são de prata e de ouro. Os mais bem feitos, porque naquela época tinha muito ouro, são feitos de ouro e de prata, são bem feitadinhos, mas é só um item, não serve para nada, tá bom? Serve para vender e comer, e comprar coisa boa, ficar rico, se for de ouro, né?
Os ídolos deles são de prata e de ouro, são obras de mãos humanas. O nosso Deus mora no céu. O Deus de vocês é obra feita por mão de homem. Vai vendo o que está falando. Eles têm boca, mas não falam. O meu Deus fala, porque falou com Moisés. Eles têm olhos, mas não veem. Os olhos do meu Deus veem, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. A palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para ouvir a sua oração. Eles têm nariz, mas não cheira. O meu Deus tem nariz, e que quando ele está irritado, sai das suas narinas fumaça e fogo. Você sabia disso? Você não sabia, né? Porque você pensa num Deus bonzinho, de barba branca, achando que esse é o Papai Noel. Não é Deus. Tem mãos e não toca. O meu Deus toca. O meu Deus tocou Moisés, o meu Deus curou quantas pessoas. Meu Deus desceu aqui na terra para acabar com aquela torre de Babel. Sabe a torre de Babel? Foi Deus que desceu na terra. Deus fez um concílio, falou, o Espírito Santo, vamos descer eu e você lá em Jesus, vamos acabar com essa palhaçada dessa torre de Babel. Foi Deus que desceu. Você não sabe não? Lê lá em Gênesis, está escrito, viu? Aí você vai compreender. Eles têm mão e não tocam, eles têm pé e não andam. Os ídolos lá têm pé. Eles têm uns pezinhos bem desenhadinhos, com os dedinhos, unha, tudo bonitinho. Só que eles não andam não. Sabe como é que eles andam? Precisa colocar um andorzinho e um carregar para lá e para cá. Então tá falando, o Deus deles é esse. O meu mora no céu, mas o deles eles precisam fazer isso. E eles têm mãos e não tocam, eles têm pé e não andam, e som nenhum sai da sua voz. A voz de Deus é como voz de muitas águas e é como um trovão. Tá escrito, viu? Aqueles... rapaz, agora entra aqui. Você sabe por que você ainda está preso na idolatria? Porque você é igual o ídolo que você serve. Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Então, por que você não consegue se desprender da idolatria? Porque a verdade ainda não tinha entrado no teu coração. Sabe por quê? Olha o que acontece quem é idólatra. Aqueles que os fazem, ou seja, os escultores de imagens de idolatria, os artífices, aqueles que o fazem fica como eles, e todos aqueles que nele confiam. Então você sabia que quem confia num ídolo imprestável, pedaço de barro, de madeira, alguma coisa, se torna igual ao ídolo? Ele tem olho, mas ele não consegue ver, porque os seus olhos estão cegos. Ele tem ouvido, mas ele não consegue ouvir, porque os seus ouvidos estão surdos. Ele tem boca, mas o que ele fala não pode ser ouvido. Ele tem pé, ele anda, mas ele anda como um morto na terra. Sabe por quê? Porque você se torna semelhante a tudo aquilo que você contempla. Se você contempla um pedacinho de pau, de madeira, de barro, alguma coisa, você se torna semelhante a ele. Você acha que aquilo tem vida, mas não tem vida nenhuma. Você torna igual. Cristiano, mas eu estou vivo, você está falando comigo? Sim, seu cabeçudo. Você tem vida física, mas você não tem vida espiritual. É igual o seu ídolo de barro. Ele tem uma vida, porque ele existe. Não vida, fôlego, ruach de Deus. Mas sabe o que ele tem? Ele tem uma vida, ele foi formado, mas dentro dele não tem nada, não tem um espírito de Deus ali dentro. Não tem nada, serve para nada. Então está falando assim, que tanto os que fazem as imagens de escultura quanto aqueles que servem as imagens de escultura se tornam semelhantes a ela. Então, por que você não consegue ouvir o Evangelho de Deus? Primeiro, porque você é um ignorante. Segundo, porque você prefere os dogmas do que a verdade. E terceiro, porque você se tornou semelhante àquilo que você contempla. Você sabe por que eu sou cheio de luz assim no olho? Por que eu choro em Deus? Por que eu expresso Deus? Porque eu estou cheio de Deus. E você sabe por que você não é igual eu? Não é porque eu sou melhor que você, não. É porque você é igual ao ídolo que você pratica. Você tem boca, mas você não fala. Você tem ouvido, mas você não ouve. Você tem olhos, mas você não enxerga. Melhor, você não enxergava. Porque agora você vai enxergar. Se você... Eu vou espirrar, dá licença um pouquinho. Perdão, gente. Eu sou humano, né? Deixa eu falar uma coisa. Você sabe por que você está nessa idolatria? Porque você não teve coragem de abrir a escritura. Abra a sua Bíblia aí, crente. Abre a sua Bíblia aí, católico. Abre a sua Bíblia católica e estuda. E aí você vai precisar sair disso aí, sabe por quê? Você vai ter coragem de saber a verdade e ainda continuar praticando aquilo que Deus odeia. Está escrito que Deus te odeia. Deus odeia. Não, mas Deus me odeia? Sim, odeia quem pratica. E ele odeia tanto quem pratica que ele falou assim que ele castiga os filhos, os netos e os bisnetos. Ô Cristiano, que tipo de castigo que Deus dá para um idólatra? Você quer saber mesmo? Você quer saber para quem pratica idolatria? Porque Deus fala na palavra dele que o pecado de idolatria é o mesmo que o pecado da feitiçaria. Não, Cristiano, mas eu não sou feiticeiro, não. Eu só sou católico. Para Deus, você é como um feiticeiro. Mas você não sabia disso, né? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas você não lê Bíblia, né? Deixa que eu leio para você. Tá? Eu tô lendo a Bíblia para você, sem abrir a Bíblia, porque eu já abri, já li, já conferi.
Se eu for passar todos os textos para você, eu vou falar na verdade, falar assim, sabe fazer? Vai você estudar a Bíblia, para você ver segundo com seus olhos. Porque não adianta eu ficar falando, se você não abrir teu coração, eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Então deixa eu te falar uma coisa. Aí ele está falando que é o seguinte, ó, a casa de Israel, que é o povo de Deus, confia em Javé, que é Deus. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão, que é o irmão de Moisés, confia em Javé. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Os que temem a Javé e confiam nele, os que temem a Javé confiam em Javé. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Que Javé se lembre de todos nós e nos abençoe. Quem abençoa o povo é Deus. Não é Aparecida, não é Maria, não é São Pedro e não são não sei o quê. Tudo tá morto, gente. Eu preciso dizer uma coisa pra você. Eu preciso te decepcionar, né? Você sabia que Pedro morreu e não pode fazer nada por você? Dito São Pedro. Você sabia que até Paulo, que foi um homem poderoso aqui na terra, também morreu e não pode fazer nada por você? Agora vai a decepção. Você sabia que Maria morreu e também não pode fazer nada por você? Porque não foi dado a ela nenhum poder e autoridade. Inclusive nem quando ela estava na terra. Você sabia disso? Sabe o que está escrito a respeito de Maria? Que Maria, quando recebeu o Espírito Santo, ela foi na casa da prima dela, Isabel, e disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Se Maria fosse alguma coisa, ela precisava de um Salvador? Dá uma pensadinha. Maria era uma mulher como eu e você, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, uma santa mulher aqui na terra, mas não santa no sentido de ídolo ou de escultura, santa porque ela se guardava em santidade. Só que a partir do momento que ela fechou os olhinhos para a morte, acabou Maria aqui na terra. Sabia que ela não pode fazer nada por você não? Tá perdendo seu tempo, viu? Orando para Maria? E acha, não, pior não é orar para Maria, é que você não sabe se você ora para Maria, para Aparecida, para Lourdes, para Fátima, para Milagre, para Desatadora do Nó, você ora para todo mundo e não ora para ninguém, sabe por quê? Porque nenhum desses aí existe, está escrito aqui na Bíblia. A casa de Arão confia em Deus, a casa de Moisés confia em Deus, o povo de Israel confia em Deus. É isso que está falando, é só em Deus, não fala de Maria, nem de Pedro, nem de José, nem de Tião, nem de São Martim dos Pobres, nem de São Longuinho. Até São Longuinho você acreditava, né? São Longuinho, ajuda eu a achar o que eu perdi, que eu te dou 3 pulinhos. Sabe o que você está perdendo, querido? Pede para São Longuinho a sua salvação. Você está ganhando o inferno de presente e perdendo o céu. Pede para São Longuinho te ajudar. Você vai ver onde você vai parar. E aí diz assim, ó, que Javé os multiplique e multiplique a você e seus filhos. Sejam abençoados por Deus, o que fez o céu e a terra. O céu pertence a Jeová, a Javé. Eu falo Jeová que é o mesmo nome. Mas a terra ele deu para os homens. Olha! Vamos falar de Maria morta aqui, vamos falar de Pedro morto, vamos falar de João morto, São João, São Pedro, Maria. Os mortos já não louvam a Jeová, a Javé, nem os que descem à sepultura ou lugar do silêncio. Nós, os vivos, nós bendizemos a Javé, desde agora e para sempre. Pera lá! Os mortos já não podem louvar a Javé, nem os que descem à sepultura ou ao lugar de silêncio. Queridos, se a Bíblia Católica está dizendo que os mortos não podem louvar ao Senhor e também aqueles todos que desceram à sepultura, fala para mim, como que Maria vai interceder por você se ela não pode louvar a Deus e fazer mais nada? Explica para mim aí, irmão. Explica aí, católico, para mim. Por que você acredita na Maria? Você acredita na Maria, sabe por quê? Não é porque você é bobo não, porque você foi enganado. Mas hoje a verdade está chegando. Pega a sua Bíblia e confere comigo, querido. Confere. Eu não vou ler, tá? Porque eu já devo estar com sei lá quanto tempo. Olha, 1h22 de live. Deixa eu falar uma coisa para você. Lê você. Deixa eu só ver seu endereço para eu não errar. Acho que é Jeremias capítulo 10. Tá? Isso. Lê Jeremias capítulo 10. Sabe, eu só vou passar, vou dar um spoiler para você. Sabe o que está escrito em Jeremias capítulo 10? Um homem carpinteiro, um homem que sabe trabalhar com madeira, ele vai no bosque e corta madeira. E fala que essa madeira é boa e proveitosa para fazer móveis, boa e proveitosa para ele poder construir, para ele fazer fogo, para fazer comida para a família dele. Mas fala que do resto que sobra, do estrume, porque é chamado de estrume aqui, do resto, do imprestável da madeira que sobra, sabe o que o homem faz? Um ídolo de madeira para ele adorar.
E sabe o que Deus fala? Lê você, Jeremias capítulo 10. Quem sabe Deus abre os seus olhos. Fala assim que tudo que ele fez, presta atenção, de madeira, os móveis foi proveitoso, a lenha que ele usou para pôr no fogo foi proveitosa, porque fez comida para dar alimento para a família dele, mas quando ele pega aquele trenzinho, transforma naquilo que ele chama de ídolo, de santo, você chama de santo, eu chamo de ídolo, que te transforma em idolatria, aí ele faz um negócio imprestável. E Deus fala com o homem. Lê Jeremias capítulo 10, filho. Lê Jeremias capítulo 10. E eu vou encerrar minha live aqui, que eu tinha mais coisa para falar, mas lê você. Sabe mais que você lê? Lê, sabe o quê? Eu pus aí, ó, lê o livro da sabedoria. Lê o livro da sabedoria, acho que capítulo 9 ou 10 da Bíblia Católica. Ah, deixa eu te falar uma coisa. O livro da sabedoria, para quem é crente, ou para quem é evangélico, eu não sou evangélico não, eu sou crente. Deixa eu te falar uma coisa para você. Na Bíblia católica, na Bíblia evangélica não tem o livro da sabedoria não, viu? Só tem na Bíblia católica. Mas para mim, cristiano, por tudo que você conhece de Bíblia, e graças a Deus eu não conheço pouco não. Nunca li a Bíblia inteira, viu, gente? Nunca li não. Só deixar claro para você, porque eu tinha um pastor aí que eu servia com ele, desculpa. E ele gostava de arrotar do púlpito dele que ele leu a Bíblia mais de 70 vezes. Cara, que miserável. Sabe por que eu estou falando isso? Você está desprezando um homem que lê Bíblia? Não. Porque ele leu mais de 70 vezes e eu precisei abandonar a igreja dele. Sabe por quê? Porque ele é um idólatra. Cristiano, mas ele é católico? Não. Ele é um idólatra crente, porque ele idolatra o dinheiro dele. Você sabia disso? É. Então, qual é a vantagem do cara ter lido e arrotar sua prepotência e arrogância do púlpito dizendo que leu a Bíblia mais de 70 vezes, sendo que ele ainda não entendeu a Bíblia? Porque a Bíblia fala que ele deveria não adorar o dinheiro e adorar a Deus. Ele não faz isso. A Bíblia diz que ele tem que ser humilde e ele não é. A Bíblia diz que ele tem que apacentar a igreja que ele cuida. E ele não apacenta, querido. Sabe o que vai acontecer com ele? O juízo de Deus vai ser grande. Sabe por quê? Porque quando você não conhece a Bíblia, que talvez seja o seu caso, a palavra de Deus diz que é a brandura de Deus, porque ele está esperando o tempo do seu nascimento. Mas para esse que disse e gosta de arrotar do seu púlpito, que já leu a Bíblia mais de 70 vezes, a Bíblia diz que haverá mais rigor, mais severidade de Deus contra ele do que houve contra Sodoma e Gomorra. Só para te lembrar, Sodoma e Gomorra foi queimado por fogo que veio do céu. E se esse cara vai sofrer mais severidade de Deus do que Sodoma e Gomorra, o que você acha que vai acontecer com ele? Esse idólatra, esse ganancioso. Eu não estou determinando mal para ele não, tá? Eu só estou mais uma vez lendo a Bíblia. É a Bíblia que ele não conhece, que ele já leu 70 vezes, mas como ele está cego do entendimento, porque o Deus dinheiro dele cegou o entendimento dele, ele também caminha, como os meus irmãos idólatras católicos, rumo ao inferno. Ao inferno, porque está escrito, nem os idólatras e nem os avarentos, que são os apaixonados por dinheiro, alcançarão o reino de Deus. Então, querido, eu não falo contra a igreja católica, eu também falo contra a falsa igreja evangélica. Eu falo contra os falsos pregadores, quer sejam eles evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros e demais associações limitadas. Tá bom? Só para ficar registrado aqui, que eu não tô brigando. E outra coisa, eu não tô brigando com os católicos. Eu estou, sim, mandando um recado para a sua igreja católica, porque é ela que mente para você. Agora, há uma responsabilidade sua, querido, sabia? Se você não abrir os seus olhos, entenda que mesmo que ela tenha culpa no cartório, e ela vai queimar no lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse, mas eu preciso te dar um recado. A Bíblia diz que você também vai queimar lá. Não é no inferno, porque o inferno é só o princípio das dores. Depois do inferno, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quer saber onde está escrito isso? Vai lá em Apocalipse, a partir do capítulo 22, que você vai achar lá. É no finalzinho de Apocalipse, tá fácil para você. Tá bom? Então assim, Cristiano, voltando. Se fosse para você ensinar sobre idolatria, porque até agora eu não ensinei sobre idolatria, eu só falei, né? Sobre idolatria. Se fosse para você ensinar idolatria, qual livro bíblico que vai falar mais acentuado, mais do que eu já falei? Sim, o livro que está escrito somente na Bíblia Católica é uma contradição, né? Pensa numa heresia. Como que você consegue ser enganado
tendo na sua casa uma Bíblia que eu só tenho porque eu sou um cara que estuda a Bíblia, mas entenda, na sua casa tem. E o livro que mais fala da idolatria, com mais assim clareza, é o livro dito livro da sabedoria, que só tem na sua Bíblia, católico. Leia o livro da sabedoria, se eu não me engano, capítulo 9, está escrito aí, depois você lê na sua casa, tá bom? Então, eu vou terminar agora, vou ler Apocalipse, que é o final das coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer com o pessoal de Apocalipse aqui? Os idólatras, os avarentos, esse homem que eu falei agora há pouco, esse adorador do dinheiro aí. Vamos ver o que vai acontecer? Aqui vai falar da destruição da cidade idolátrica. Ó, rapaz, a Bíblia deles é até melhor que a minha, para ajudar eu aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 18, ó, a destruição da cidade idolátrica. Depois de tudo isso, eu vi um outro anjo descendo do céu. O anjo vai descer do céu para cuidar disso aí. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. E ele gritou com voz forte: Caiu a Babilônia, a grande, tornou-se morada de demônios. Morada de quem, querido? É disso mesmo que você ouviu, morada de demônios. Abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas, porque ela embriagou as nações. Imagina a influência da Igreja Católica no mundo, querido. Essa é a verdadeira Babilônia, tá bom? Ela embriagou as nações com o vinho e o furor da sua prostituição. Sim, é uma prostituta. Está escrito na Bíblia que tudo aquilo que cultua uma imagem de escultura é chamado prostituição cultual. Sim, e com ela se prostituem os reis da terra. Sabe quem são os reis? Os grandes da terra. Os mercadores da terra, aqueles que vendem por dinheiro. Alá, Vaticano. Os mercadores da terra ficaram ricos graças ao seu luxo desenfreado. Querido, você que se orgulha de fazer parte da Igreja Católica Apostólica Romana e ainda se orgulha de dizer que é a igreja mais rica do mundo, a sua igreja está escrita aqui, viu? Pega a sua Bíblia Católica e lê no capítulo 18, a partir do versículo 1, dizendo assim, ó, que você com ela se prostitui e que os mercadores da terra ficaram ricos, tá bom? A igreja ficou rica, graças ao seu luxo desenfreado. Sabe aquele monte de coisa lá, de ouro? É o luxo desenfreado dela. Mas ela vai pro lago de fogo e enxofre, viu, querido? Eu preciso te falar isso aí. Deixa eu terminar, senão eu não termino, né? Cadê? Og Magog. Tal. A minha tá mais endereçada porque eu vou marcando, né? E eu vi a Nova Jerusalém que está no céu. Jerusalém é a cidade. Cadê? Quem que é o cara que não vai? Mostrou o Cordeiro, tá falando de Jesus. Ele vem. Não faça isso. O anjo falou ainda, eu sou o primeiro e o último. Injustiça, deixa eu ver. Ah, tá aqui, achei, ó. Apocalipse capítulo 22, eu vou encerrar com isso, tá bom, querido? Olha aqui, ó. Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida. Cristiano, como que eu lavo a minha roupa para ter poder? Eu, depois de adulto, porque criança não resolve, depois de adulto eu me batizo. E aí eu lavo as minhas roupas. Cristiano, mas é só se molhar na água da piscina ou do rio, o Jordão? Não, porque isso a minha mãe fez também. E continua para o Senhor. Então o batismo acontece sim, sendo mergulhado em água, derramado água sobre a cabeça, mas o batismo acontece no teu coração, quando você se converte e muda de caminho. Então está escrito assim, ó, sobre os que terem as suas roupas para ter poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora da cidade de Deus. Vamos ver quem que vai ficar de fora da cidade de Deus? Os cães. Cristiano, mas vai cachorro para o céu? Não, querido. Cães aqui não é cachorro, não. Não é o plural de cachorro, não. Cães aqui são pessoas malignas, pessoas malvadas. A tradução de cães aqui são pessoas de espírito ruim, tá? Então os homens malvados ficarão de fora, os feiticeiros, tá? Então você que gosta de uma macumbinha, você que gosta de praticar uma magiazinha negra, eu preciso te dizer, você está fora do reino dos céus, viu? Ah, não, mas eu faço para Deus. Sim, você está fazendo para Deus, ele vai te deixar de fora. Os imorais, sabe quem que são os imorais? Os praticantes de sexo fora do casamento, os adúlteros.
que faz sexo dentro do casamento, mas não com a esposa dele, com aquela mulher que não é sua, sabe, né? Sabe quem que eu tô falando? Tem amigo meu aí que tá fazendo isso aí. Você vai ficar de fora, viu, querido? Na terra tá dando certo pra você, né? Tá dando certo. Mas a hora que chegar lá eu quero ver. Você vai ficar de fora, só assistindo o povo entrar. Sabe quem mais? Os assassinos também vão ficar de fora. Cristiano, mas pera lá, e se eu já matei alguém? Eu vou ficar de fora? Você se arrependeu, querido? Se você se arrependeu, você não vai ficar de fora não, fica tranquilo. Aqui é os assassinos que estiverem na condição de assassino quando o Senhor Jesus voltar. Porque para Deus não existe assassino, nem estuprador, nem ladrão, nem macumbeiro, nem feiticeiro, nem idólatra, desde que você já tenha morrido para a velha vida, batismo, e nascido para uma vida nova, arrependimento e mudança de direção, tá bom? E quem mais? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. É os idólatras. Sabe quem são os idólatras? Aquele que pega um pedaço de barro imprestável, de gesso ou de madeira, e acha que aquilo é Deus. Vai ficar de fora, viu, querido? Está escrito em Apocalipse aí. Lê na sua Bíblia. Lê na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 15. Vão ficar de fora. Sabe quem mais? Todos os que amam e praticam a mentira. Sabe por quê, querido? Sabe aquela mentirinha? Posso falar uma coisa? Católico é cheio de contar mentirinha, né? Crente também. Eu tenho um monte de crente conhecido meu, amigo meu, que sabe o que eles faz? Conta meia verdade. Querido, eu preciso te falar, tá bom, seu crente ruim? Meia verdade é mentira. Porque Deus é Deus de verdade. Está escrito que ou você é quente ou você é frio. Se você ficar no meio do caminho, na sua meia verdade, você é morno. Sabe o que Deus fala? Que ele vomita você da boca dele. Tudo é Deus que fala, né? Eu falo aqui representando a voz de Deus, mas tudo está escrito, viu, querido? Não tirei da minha cabeça, não. Minha cabeça parece que é doida, esquisita, porque eu sou crente. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Por isso que eu sou chapado. E eu tô chapadão aqui. Nunca fumei maconha e nunca fiz nada, nem cocaína, nem nada. A única coisa que eu chapei de verdade nessa vida foi de cerveja e bebida. E depois que eu abandonei essa vida, agora eu chapo em Deus. Eu tô chapadão de Deus. Eu tô chapado do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Cristiano, isso é uma blasfêmia falar isso, não. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem na gente, nós ficamos embriagados. Como que sem controle. Então me desculpe a falta de controle e a falta de ser um cara comedido. Sabe por quê? Porque eu estou embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Ele abra os seus olhos, abra o seu coração. E que o Espírito de Deus possa entrar na sua vida e fazer um divisor de águas em nome de Jesus. É o que eu declaro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês.